Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais, hoje no nosso terceiro episódio da nossa série sobre as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar da parábola dos talentos. São talentos que são dados para os servos de Jesus. Uns têm uma atitude, outros têm outra atitude, e nisso nós vamos tentar entender esse contexto ao qual Jesus, ele nos explica e nos ensina por meio de parábolas, que eu falei hoje, essa semana, sobre o que é uma parábola. A parábola, ela é uma comparação aquilo que a gente tem no ambiente, aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente tem para a nossa vida. Então, vamos iniciar o nosso estudo, que hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 25 de Mateus, que faz parte dos ensinamentos de Jesus sobre vigilância, responsabilidade espiritual, preparação para a volta de Cristo e o juízo final. O foco principal nesse estudo é estar preparado e ser fiel com aquilo que Deus nos confiou. Deus nos dotou com dons. E esses dons são para serem usados. Ou seja, vamos aprender e assim a gente ser edificado em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 25, vamos começar do versículo 14 e 15. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Qual o contexto aqui? O Senhor, ele ia sair de viagem. Aqui o contexto é sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Aqui Jesus ele está fazendo um comparativo com a vinda dele. Ou seja, vamos lá. O homem representa Jesus. Os servos representam as pessoas que receberam responsabilidades de Deus. Talento era uma grande quantia em dinheiro, mas espiritualmente simboliza dons, oportunidades, capacidades e recursos. Podemos acrescentar também almas que são colocadas em nossa mão, pessoas que chegam para a gente ajudar, para a gente capacitar, para a gente melhorar. E quando a gente deixa de cuidar disso que Deus nos deu, vamos continuar o nosso estudo. Deus distribui de forma diferente para cada um. A uns ele capacita como evangelistas, mestres, professores, que ensinam as escrituras, facilitam as escrituras. Porque o que é um professor? O professor nada mais é do que um facilitador daquilo que você precisa aprender. Por quê? Alguém foi o facilitador para ele, ele gostou do que o facilitador fez para ele, e assim ele se tornou um evangelista, um professor. E o Senhor lhe dota a nossa vida com isso, com dons. Eu, Natália, um dos meus maiores dons é o dom da comunicação. Eu sei me comunicar muito bem, eu sei verbalizar muito bem, eu gosto de instruir as pessoas. Então, o Senhor me capacitou com esse dom, mas eu tenho outros também. O dom de abraçar, o dom de fazer as pessoas rirem, o dom de ser feliz, o dom de amar as pessoas, independente do que elas fazem. Amar as pessoas, dar amor a quem precisa de amor. O dom de saber falar com as pessoas. Às vezes tem pessoas que dá vontade de, a gente pegar assim pelo pescoço, mas não pode. A gente é nova criatura. O que a palavra de Deus ela nos ensina sobre correção?
Lá em Mateus capítulo 18, Jesus ele é mestre no ensino. Ele nos ensina a como corrigir, a como falar e a como trazer para um irmão aquilo que a gente tem para poder orientar. Então, Deus ele é mestre nisso. E eu tenho aprendido muito com o mestre referente a isso. Tenho aprendido muito com Jesus. Jesus foi o maior professor da humanidade. Porque ele ensinou tudo de forma explicadinha. Então, voltando para o contexto do nosso estudo. Deus ele nos dota com dons. Eu tenho um irmão em Cristo que ele é excelente para exortar. Excelente. Ele, quando... Era muito engraçado. Quando eu fazia alguma besteira, né? Ou falava alguma besteira, ou tinha alguma atitude errada dentro do corpo de Cristo, né? Ele vinha e mandava um áudio, às vezes de 3 minutos, às vezes de 6 minutos. Eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fiz? O irmão mandando um áudio de 6 minutos, eu fiz uma cagada muito grande. Aí eu escutava, Natália, isso. Quando ele falava mais, aí ele descia a lenha. Vrau. Mas é aquilo, eu tinha a capacidade de ouvir e recalcular a minha rota. Porque se um irmão mais velho na fé, ele vem te corrigir para que você venha a estar alinhado com o corpo. Tá certo que ele tem que saber como falar. Esse irmão, ele tá vivo, né? Ele tem esse dom de saber falar, aconselhar muito forte na vida dele. Agradeço muito pela vida dele. Me ajudou muito e ainda me ajuda muito ainda. Ajuda a mim, ajuda o meu marido, ajuda outros irmãos. Ele tem um outro ministério em outro município. Mas ele continua cuidando dos irmãos aqui do Rio. É muito lindo esse dom que o Senhor privilegiou a ele. Deus confiou algo importante para cada pessoa. Não devemos comparar nossos talentos com os dos outros, mas administrar bem aquilo que nós recebemos. Ou seja, recebemos dons, cada um do seu jeito. Tem gente que tem o dom de amar, tem gente que tem o dom de pregar, tem gente que tem o dom de ministrar, tem gente que tem o dom de fazer comida, tem gente que tem o dom de limpar o prédio, tem gente que tem... Cada pessoa tem o seu dom. Cada pessoa tem o seu dom. E nós não devemos olhar para o outro nem com um olhar altivo de dizer eu sou melhor do que fulano porque eu faço X, eu tenho X responsabilidade e o outro não. De forma nenhuma, todos estamos na mesma linha tênue do reino. Não existe pessoa maior ou pessoa menor. Até porque Jesus, dentro do contexto, ele fala assim, aquele que quer ser maior no reino, esse que sirva. Esse faça-se menor. Jesus, ele nos ensina isso. Versículo 16 ao 18 de Mateus 25. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do senhor. 2 servos multiplicaram o que receberam. Um servo enterrou. Ele simboliza a negligência, o medo e eu acrescento também o pecado. Porque o pecado ele nos paralisa. O pecado ele faz com que a gente não se mova no reino. Permaneçamos ali, parados, estáticos. Jesus mostra a diferença entre fidelidade e acomodação espiritual. Vivemos num século onde as pessoas se acomodaram espiritualmente. Eu tenho aqui isso e eu não vou fazer mais nada além disso. Sendo que o reino precisa de você para fazer outras coisas.
E isso é algo muito perigoso. Muito perigoso porque se Deus te dotou com talentos, não é talento. Deus deu talentos. E se Ele te deu um talento, você busque outro talentos. Busque aumentar esse talento. Se é um, você tenta multiplicar para 2. Se é 2, você multiplica para 4. Se é 4, você multiplica para 8. E por aí vai, né? Não devemos ficar só com aquilo que o Senhor nos deu. Não, mas devemos buscar acrescentar cada vez mais para o reino. Jesus quer buscar servos fiéis, servos que multiplicam, servos que trabalham para fazer a obra dele e para aumentar a produtividade do reino. Ah, mas o Senhor só me deu um? Como vai acontecer no contexto lá embaixo. Nós vamos saber sobre qual foi a resposta desse servo. Deus espera crescimento espiritual e atitude. Enterrar talentos é desperdiçar oportunidades, dons e propósitos. Nossa vida precisa ser acrescentada dia a dia, aumentando nossos talentos. Ao que deu 5, esse devolveu mais 5. Ao que deu 2, esse devolveu mais 2. Ou seja, eles não ficaram só com aquilo que o Senhor deu. Eles multiplicaram. E é isso que acontece com a nossa vida. Quando a gente tem de fato o encontro com Cristo. Não podemos nos deixar ficar parados, enterrar aquilo que o Senhor nos deu, o talento que o Senhor nos deu, em prol de preguiça, em prol do nosso pecado, em prol da nossa negligência. Mateus 25, 19 ao 23. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bom, servo fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bom, servo fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. O Senhor volta. A referência aqui é a volta de Cristo. Deus recompensa a fidelidade, não a quantidade. O servo de 2 talentos recebeu o mesmo elogio do que recebeu o que recebeu 5 talentos. Ou seja, não é a quantidade, mas sim a fidelidade. Você é fiel às Escrituras? Você compartilha as Escrituras? Você compartilhando, você está multiplicando. Aqui, nesse canal, começamos com 21 pessoas. Hoje, o canal tem 421 pessoas. Ou seja, 400 pessoas ouvindo a palavra do Senhor todos os dias e sendo acrescentados. Jesus me deu um talento e eu estou multiplicando, porque você aprende e você compartilha e você conversa com outra pessoa. Poxa, tem uma irmã lá no YouTube que ela todo santo dia ela posta devocionais. Ela acorda de madrugada para fazer os devocionais e para trazer a mensagem para a gente. Você compartilha. Então, o seu compartilhamento chegou no coração de alguém
E esse alguém recebeu essa mensagem. Um talento que o Senhor me deu está sendo multiplicado hoje para 421 pessoas. Olha que bênção. Isso é o reino sendo vivido aqui na terra. Não porque eu sou boa, mas porque eu entendi que o talento que o Senhor me deu, eu preciso multiplicar. O Senhor está voltando. O talento que Ele te deu, você tem usado ou você tem negligenciado? Faça essa pergunta para você intimamente. O importante para Deus não é ter mais que os outros, mas ser fiel com o que você recebeu. Ser fiel é fazer com que isso que Ele te deu seja compartilhado com outras pessoas. Se é o dom de pregar, pregue para as pessoas. Se é ensinar, ensine para outras pessoas. Se é fazer devocional, faça para muitas pessoas. E assim, o Senhor, Ele nos guia. E o dia que Ele voltar, meu irmão, minha irmã, o dia que Ele voltar, eu não sei se Ele tem YouTube, mas eu sei que Ele está aqui. Jesus está aqui. E Ele está vendo o que eu estou fazendo. Ele sabe do meu coração. Ele sabe que eu não faço isso por vaidade. Que tudo que é feito aqui é para a glória de Jesus, não minha. Eu não sou nada. Pecadora. Sentar comigo do meu lado tem uns defeitinhos especiais que tem que ser retirado assim, ó. Uns espinhozinhos aqui espalhados, entendeu? Que precisa ser retirado, jogado assim, ó, fora. Tô trabalhando nisso. Tô em manutenção. Mas, aqui, o comparativo está sendo o seguinte. Os 2 servos, aos quais foram entregues 5 e 2. O que tinha 2, ele poderia falar, o Senhor deu mais para ele, então, vou ficar só com esses 2 aqui mesmo, vou enterrar lá, porque, né, quando ele voltar, pelo menos o que ele me deu já está garantido. Mas ele pensou, não, se ele me confiou 2, vou multiplicar isso aí. Vou trabalhar para que isso aí, quando ele voltar, ele vê assim, pô, cara, melhorou pra caramba, hein? Então é isso que o Senhor quer. Isso a gente pode trazer também como uma analogia para a nossa vida espiritual. Quando a gente conhece a Cristo Jesus, nós temos um jeito de pensar, um jeito de falar, um jeito de agir, um jeito de viver. E quando passa o tempo que a gente começa a conhecer o Senhor, aquelas resmas da velha criatura, elas vão saindo. A amargura, o pecado, a fofoca, a mentira, isso por aí vai. Cada um sabe o que tem dentro de si. E isso vai saindo para quê? Para que a obra do Senhor vá se completando com o tempo. Então é aquilo, o Senhor chega, nos vê de um jeito, e quando Ele volta, Ele vê que a gente melhorou muito, que a gente teve outras atitudes, que a gente melhorou nosso comportamento, melhorou nossa fala, melhorou nosso jeito de pensar, de agir, a gente se dedica a estudar a palavra do Senhor, a transmitir a palavra do Senhor. E assim, a gente consegue ter uma evolução. O que importa não é a quantidade, mas sim a fidelidade. Versículos 24 e 25 de Evangelho de Mateus, capítulo 25. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse,
Eu sabia que o Senhor é homem severo, que recolhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O servo viveu dominado pelo medo e por uma visão errada do Senhor. O medo o paralisou. O medo pode impedir pessoas de viverem o propósito de Deus. Quem conhece verdadeiramente a Deus desenvolve a confiança e a obediência. Ou seja, o que esse servo deveria fazer? Se ele mesmo não sabia o que fazer, ele deveria procurar ajuda. O Senhor deu para 3. Vamos colocar no contexto de hoje. Dentro da sua igreja, existem os líderes, aquelas pessoas que estão de frente do ministério da palavra do Senhor. E por existir essas pessoas, nós podemos chegar até eles e conversar. Meu irmão, o que eu posso fazer para melhorar para o reino? Eu fazia muito isso. Marco Aurélio que o diga. Marcos, o que eu posso fazer para acrescentar aí no reino? Me meti em tudo quanto é ministério. Tudo quanto é ministério que eu podia entrar, eu estava dentro. Fosse para fazer a obra do Senhor e eu podia fazer, tô dentro. Eu só não fiz aquilo que realmente eu não podia fazer. Porque a palavra do Senhor, ela era enfática naquilo que era para eu fazer, aquilo que não era para eu fazer. E aí eu me meti em tudo quanto é ministério. Fazia das tripas coração para agradar o Senhor, para aprender. Sentei para aprender com diversos professores na escola da Bíblia. Diversos professores. Aprendi muito. Graças a Deus por isso. E ainda tenho muito que aprender. Esses devocionais todos os dias me ajudam de uma forma, vocês não fazem ideia. A Natália que era há 1 ano atrás, para a Natália que é hoje, anos-luz de evolução. Então eu peguei o meu talento e não escondi, mas eu projetei. Eu sempre projetei aquilo que o Senhor me deu. Faça isso. Busque a liderança da sua igreja. Fale com o seu irmão. Meu irmão, o que eu posso fazer para ajudar para o reino? Minha irmã, hoje a igreja está precisando de alguém para lavar o chão do prédio. Lave como se não houvesse amanhã. Esfregue, retire. Meu irmão, o que eu estou precisando hoje? Domingo a gente vai ter uma ação na igreja, onde as mulheres vão se unir para fazer o almoço para os homens que vão subir a areia para fazer a construção, para continuar a obra do prédio. Vamos servir. Meu esposo vai estar lá ajudando a levar os baldes de areia. Eu, junto com as irmãs, vou estar lá. Se é para cortar uma cebola, eu corto. Se é para cortar um alho, eu corto. Se é para varrer um chão, eu varro. Se é para passar um pano na parede, na janela, eu passo. Utilize seus talentos. Não se envergonhe. Porque os talentos que Deus usa, Ele usa do menor para o maior. E é isso. E tá tudo bem. Perfeitamente bem. Versículo 26 e 27 do Evangelho de Mateus, capítulo 25. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. O problema não foi ter pouco, mas não fazer nada. Negligência espiritual é condenada. Deus espera ação, compromisso e, principalmente,
responsabilidade. Deus quer que a gente multiplique aquilo que Ele nos deu. Deus quer que a gente coloque para frente aquilo que a gente tem, seja com uma ideia. Irmão, eu tenho uma ideia de fazer um bazar aqui na igreja babado. O bazar vai ser isso, vai ser aquilo outro. Olha, a gente podia pegar e fazer um domingo, a cada 15 dias, pegar os jovens e fazer uma reunião dos jovens. E é isso. Nós precisamos multiplicar aquilo que o Senhor nos dá. Não por medo, mas por amor. Se conhecemos o nosso Senhor, nós faremos por amor e não por medo. Porque o Senhor não é Deus de medo. O Senhor é Deus de ajuda, de provisão, de providência. E Ele vai voltar. O que você tem juntado? Quais são os talentos que você está acumulando aí? Deus pode ter te dado 5, pode ter te dado 10, pode ter te dado 1. Poderia, ao invés desses 5, desse 5 aí, desse que recebeu 5, ele poderia fazer igual ao que recebeu 1. E o que recebeu 1, fazer igual ao que recebeu 5. E por isso, ele fazendo esse tipo de ação, fazer com que esses talentos, com esse 1 talento, com que ele fosse multiplicado. Ele poderia. E assim o que teve 5 poderia guardar. Mas Deus, Ele nos dá. E é isso que a gente tem que se apegar. Deus nos dá. E o que eu estou fazendo com aquilo que Ele me deu? Entende? Mateus 25, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 28 ao 30. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Fidelidade gera crescimento. A inutilidade espiritual traz perda. Jesus encerra mostrando a seriedade da responsabilidade espiritual. Todos nós temos uma responsabilidade espiritual. Todos nós temos um legado espiritual. Aqui, a gente poderia trazer para o contexto da liderança, mas Jesus expande para toda a igreja. Dentro do seu talento, como você está usando? Você está sendo um servo prudente, fiel? Ou você está negligenciando aquilo que o Senhor confiou a você? Tem pessoas que chegam para a nossa vida e é para a gente ajudar, para a gente amar, principalmente pessoas difíceis. Essas aí o Senhor, Ele tem um papel. Eu falo com Ele que o Senhor às vezes me dá umas pessoas assim que só Ele mesmo, só Jesus na causa. Mas Ele confiou a mim. E se Ele confiou a mim, Ele sabe que eu sou capaz de cuidar. Então, que a gente consiga ser ajudado, que a gente consiga ajudar e, principalmente, que a gente consiga ser servos fiéis e não negligentes. Para a gente aumentar aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos dotou. A vida cristã exige compromisso. Deus deseja que produzamos frutos com aquilo que Ele nos confiou. O que essa parábola ela quer dizer? Responsabilidade. Tudo o que temos vem do Senhor. Tudo o que recebemos vem do Senhor. Dons, misericórdia, milagre, bênção. Tudo é o Senhor que dá. Fidelidade. Deus valoriza a constância e o compromisso. Você recebeu talentos.
Você é constante naquilo que o Senhor te deu? Propósito. Cada pessoa recebeu dons para servir, recebeu dons diferentes, recebeu propósitos diferentes. E cada propósito, o Senhor vai te usar. E será que você está deixando ser usado? Faça você essa pergunta para você. Prestação de contas. Um dia, todos nós prestaremos contas diante ao tribunal de Deus. Quando Jesus voltar, será que eu estou aumentando meus talentos ou será que eu estou escondendo? Ah, não, vou deixar para outro irmãozinho para ele poder fazer a obra também. Sempre que você é convidado para fazer algo, você negligencia e diz, não quero, não vou fazer, não posso. Será que não pode mesmo? Ou será que você não quer? Pare e pense. Perguntas importantes. O que Deus colocou em minhas mãos? Faça essa reflexão e identifique qual é o seu talento. Se é 1, se é 10, se é 2, se é meio talento, trabalhe com esse meio talento, meu irmão. Eu sou mestra de trabalhar com meio talento. Às vezes eu não sei o que eu faço, mas eu vou recorrer a quem sabe. Eu faço isso muito na minha vida. Às vezes tinha irmãos que vinham falar comigo, Natália, minha conta de luz está vencendo e eu não sei o que fazer. Aí eu olhava a minha conta, via se o dinheiro dava para ajudar. Meu irmão, calma aí. Calma aí que eu vou te ajudar rapidinho. Às vezes eu não tinha. O que eu fazia? Fulano, tô precisando, eu falava que era para mim. Fulano, eu tô precisando de X reais para ajudar ou para me ajudar. Aí ele falava assim, não, Natália, vem cá, calma aí. Minha conta de luz está vencendo, traz lá a conta de luz. Não, meu irmão, me dá o dinheiro que eu preciso eu pagar a conta de luz. Aí ele já entendia que eu estava pedindo para alguém. Aí ele, tá bom, calma aí. Aí ele me dava o dinheiro, eu ia lá e falava assim, meu irmão, me dá a conta de luz aí para eu poder pagar. Pegava a conta de luz, ia lá, pagava e tudo certo. Às vezes você não vai ter como resolver. Como aquele servo que achava que não conseguiria fazer nada com um talentozinho. Se você acha que você não consegue fazer nada com o seu talento, você consegue fazer até com 1/3. Meiozinho assim, ó, bem pequenininho. Você consegue. Se você não consegue, procura quem consiga. Eu sempre fui assim. Minha mãe falava para mim, minha filha, se você não tiver, procura que alguém vai ter. E se alguém tiver, vai te ajudar. Eu faço isso até hoje dentro do meu trabalho. Perturbo todo mundo. Fulano, eu ainda não sei fazer isso daqui. Ontem, meu colega de trabalho estava me ensinando a fazer planilha. Eu não sei, mas ele estava me ensinando. Fórmula. Ele me ensinou uma fórmula e é aquilo, é isso. E o Senhor coloca pessoas no seu caminho para te ajudar, com o talento delas. Cada um tem o seu talento. Estou desenvolvendo meus dons? Segunda pergunta que você deve se fazer. Você está desenvolvendo, aprendendo? Senta com pessoas. Senta com pessoas que já têm esses dons, esse dom que você tem. Senta com elas e pergunta, meu irmão, minha irmã, como é que eu consigo desenvolver isso daqui? Por exemplo, se é o dom de fazer vídeos, senta comigo e pergunta, minha irmã, como é que você faz? Tem como você me ajudar? Eu quero fazer também. Cara, eu vou ter o prazer de te explicar ponto por ponto como fazer. Para te desenvolver, para te ajudar. Eu não cheguei aqui sabendo fazer tudo. Eu fui pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dacolá, um pouquinho dali. E tô evoluindo. Estou sendo desenvolvida. Estou me desenvolvendo. Pouco a pouco. E o Senhor tem me ajudado.
aprendendo, estudando, participando da escola bíblica dominical, da igreja, participando, vendo vídeos na internet, vendo vídeos dos irmãos, vendo estudo, lendo estudo. Às vezes o irmão bota lá no status dele, pregação sobre sobre tal tema. Aí eu vou lá, meu irmão, manda para mim essa pregação aí, PDF, por favor. Preciso ler. E é isso. A gente só aprende fazendo. A gente só aprende estudando. Estou usando meus talentos para glorificar a Deus? Essa é a pergunta que eu mais me faço. Será que esses devocionais eu tenho dado glória a Deus ou estou buscando glória para mim? Isso eu me pergunto todos os dias, para não pecar contra Deus. E eu tenho buscado crescimento para melhorar aqui para a gente e para o reino. A parábola dos talentos, ela nos ensina que Deus entrega dons e responsabilidades diferentes para cada pessoa. Ele espera fidelidade e crescimento daquilo que ele nos deu. Medo e negligência, eles impedem o propósito. Um dia haverá uma prestação de contas. Essa parábola, ela nos ensina que Deus, ele nos entrega dons, oportunidades e responsabilidades diferentes para cada pessoa. E espera que usemos tudo isso com fidelidade e dedicação. Os servos que multiplicaram os seus talentos representam pessoas que desenvolvem seus dons que receberam, serve a Deus com responsabilidade, produz frutos espirituais para ela e para outras pessoas. O servo que enterrou o talento representa quem vive paralisado pelo medo, negligencia o propósito, não usa aquilo que Deus lhe deu. A principal mensagem da parábola é: Deus não espera perfeição ou comparação com os outros, mas a fidelidade com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Ele também ensina que um dia prestaremos contas da forma como vivemos, administramos nossos dons, tempo e oportunidades, e o nosso chamado. Deus não quer talentos enterrados, mas vidas frutíferas para o reino do Senhor. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, perdoa nossas falhas, ajuda-nos a sermos melhores para o Senhor. Tome, Pai, nossas vidas nas tuas mãos. Que aprendamos, Pai, que os talentos que o Senhor nos deu, que são para a tua glória, e principalmente são para serem multiplicados em nossa vida. Então nos ajuda, nos capacita, coloque pessoas em nossos caminhos, Pai, para que a gente possa ser desenvolvido e ajudado pelo Senhor. Muito obrigada. Tome cada um aqui hoje que participa comigo, Pai, orando, participando nesse momento. Coloque, meu irmão, coloque, minha irmã, o seu pedido, a sua oração aos pés do Senhor. Ele pode todas as coisas, eu não posso nada. A minha oração é só para solicitar a ajuda do meu Deus. Mas eu, Natália, não tenho poder de nada. Mas o Senhor Jesus tem todo o poder, tem toda a majestade, tem toda a glória. Então nós te pedimos, Senhor, entra, Pai, com provisão, com providência, com milagre, com misericórdia, com o teu amor principalmente. E nos ajude, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.